Not doing nothing but talking about that talk. That's all Rick doing up there, talking and cutting food stamps and unemployment. About that talk. How you gonna put the word hello in the Ebonics dictionary? You know how many ways we got to say hello? It'll take up 5-6 pages. Yeah. Hey, now! What up? Hey, look at here! Hey, what? Hey! Are you a good father? If I wasn't, go in there and ask them. Every time they done call, I come. I come for anything. And scholars call it African American vernacular English. The man calls it Ebonics. I call it America's Creole. You cannot correct this. Você que é um estudante independente da língua inglesa, hoje eu quero trazer para a nossa discussão uma questão importantíssima. A questão do preconceito linguístico. E para isso, eu quero falar sobre o inglês dos negros americanos. O inglês falado pelos negros e o inglês falado pelos brancos, na América, é chamado de Ebonics ou AAVE. Em inglês, AAVE. Você já reparou que nos filmes a gente percebe quando o negro fala e o branco fala, há uma diferença. Há uma diferença em que termos? Na musicalidade, na gramática. Até que ponto existe essa diferença? É claro que a gente sempre tem que observar em todas as línguas as pessoas educadas nas escolas e as pessoas que não foram educadas nas escolas. As pessoas que usam a gramática prescritiva corretamente e as pessoas que usam a gramática descritiva corretamente também. Existe sim uma diferença. E onde estão essas diferenças? Na gramática, na musicalidade, certo? No vocabulário também. Ok? Observe para você ver as pessoas falarem o branco e o negro. Vamos começar aqui falando da questão da particularidade que os negros têm e eles são estigmatizados por isso, pela gramática que eles usam e pelos vocabulários. A gramática e o vocabulário que eles usam do seu jeito são estigmatizados. Com relação à musicalidade, o jeito de se falar, não tem problema. Cada um fala do jeito que quiser, certo? Mas o problema maior lá é a questão gramatical e vocabular. Musicalidade e fonética andam juntos. Então preste bem atenção em alguns detalhes sobre o inglês negro-americano. Vamos tratar das questões da fonética. Por que eles têm essa diferenciação? Na fonética do AAVE, nós encontramos o emudecimento de certas letras. A letra B, D e G, elas emudecem nas falas dos negros americanos. Palavras como cab, cup, morning, elas ganham outro aspecto, outra sonoridade. Seria mais ou menos cup, cup, morning. Diferente, né? Eu coloquei alguns exemplos no começo para você ver um nativo falando. Temos que educar os nossos ouvidos para o inglês negro-americano, sim, porque o negro tem um papel muito importante na cultura americana. O negro, ele ganhou espaço muito grande na América, né? Outro detalhe com relação à fonologia da língua inglesa do AAVE é a redução de alguns ditongos. Isso aí é fácil perceber. Por exemplo, o ditongo I, ele se torna A. Palavras como my e by ficam ma, ba. Não acredita? Escute os negros falando. Ma house, ba man,
Outra coisa interessante com relação à gramática do AAVE é a simplificação do TH. Você achava que era só o brasileiro que simplificava o TH, né? Aquele som lingodental. Os negros americanos também, eles simplificam. Palavras como thin e this é simplificado. Eles falam thin, this. Por exemplo, no meu livro eu dou algumas dicas de como você pronunciar essa palavra sem tanto sofrimento. Porque toda hora você coloca a língua nos dentes e pronunciar this, that, those. É meio complicado. Então é melhor simplificar para quem tem dificuldade, claro. Tá bom? Fique bem claro isso. Os negros americanos, eles simplificam. Isso é normal para eles. Pessoal, estou falando dos negros que preferem falar pela gramática descritiva e não normativa, ok? Não prescritiva. Outra coisa com relação à fonética da língua inglesa, relacionado ao AAVE, é a redução de consoantes. Redução de consoantes. O que seria isso? Eles engolem consoantes. Eles não pronunciam certas consoantes. Isso é normal também para o AAVE. Veja dois exemplos. Test, hand. Em AAVE ficaria assim. Test, hand. Isso é normal no AAVE. Agora veja algumas coisas relacionadas à gramática. A parte gramatical é a parte mais comprometedora com relação ao inglês geral. Por exemplo, eles eliminam o verbo to have em certas construções. O verbo to have, que é um verbo auxiliar e verbo principal ao mesmo tempo, eles ganham outros aspectos. Veja esse exemplo. She been running. Está faltando o verbo to have. Mas isso é normal para o AAVE. No inglês geral americano seria she has been running. Então há essas diferenças. Um outro ponto é com relação à lei do menor esforço. Essa lei do menor esforço pegou. Quase todo mundo usa. E é bom você aprender isso aí também. Ok? Veja esse exemplo. I did buy it. Onde é que está a lei do menor esforço aí? Essa frase está no passado. Se você preferir não usar a lei do menor esforço, você vai ter que ter na cabeça como que é o passado do verbo buy. Você vai ter que saber se ele é um verbo regular, se ele é um verbo irregular. Depois que descobrir que ele é um verbo irregular, você vai ter que saber como é que é ele no passado. E se você usar essa lei do menor esforço, você não vai se preocupar disso, porque tudo vai recair sobre o verbo auxiliar did. Então, o I did buy it, I bought it. Na terceira pessoa, se você usar o no presente, vai ser a lei do menor esforço. Você não vai se preocupar em ter que acrescentar um S, um E e um S, dependendo da palavra. Tudo vai recair sobre o verbo auxiliar. O verbo das, no caso, fosse presente. Ok? Essa lei do menor esforço aí é bom para todos nós. Um outro ponto é a questão da omissão do verbo to be no presente. O AAVE, ele omite o verbo be no presente. Veja esses exemplos aí. You crazy. He my brother. Who you? Está faltando o verbo to be. No AAVE está perfeito, está normal, todo mundo vai compreender, certo? Um detalhe, o AAVE é compreendido por todo mundo, viu? Ele é apenas estigmatizado, mas todo mundo compreende, tá? Estou colocando aqui para você, para que quando você for assistir um filme ou escutar um negro falando, para você não achar que ele está esquecendo de alguma coisa. É a língua, é a variação, é a variante dele. É a variante dele, ok? Então ficaria assim:
You are crazy. He is my brother. Who are you? Veja, isso aí seria o inglês geral americano. O último ponto que eu gostaria de colocar para você com relação ao AAVE é a dupla negação. No inglês geral americano, a dupla negação é pouco usada, mas no inglês dos negros americanos, tá? Isso aí é super usado, mas muito usado mesmo. Veja esse exemplo. I didn't go nowhere. Viu? O correto da gramática prescritiva, o correto seria anywhere, no lugar de nowhere. O importante é a pessoa expressar o seu pensamento. O importante é a pessoa entender o pensamento do outro. Se eles estão comunicando, se eles estão entendendo, eu não vejo problema, tá? Mas que você precisa dominar as duas gramáticas, você precisa. Eu preciso. Precisamos. Viu? Então, só recapitulando. O inglês negro-americano, ele é um inglês que tem algumas diferenças do inglês geral, da gramática geral, na gramática, na fonética, certo? E no vocabulário, tá bom? Mas isso daí não te impede de você compreender. Se você quiser aprender o inglês negro-americano, tem algum problema? Não, tudo vai depender de adequação. Se você fala o inglês americano dos negros, quando você estiver numa situação formal, você vai ser obrigado a usar o inglês padrão, tá? Agora, quando você estiver na comunidade, aí sim, você pode ir na rua, pode ficar à vontade, ok? Igual a língua portuguesa. Adequação de ambiente. A língua inglesa exige isso. Mesmo que você não fale o AAVE ou não queira falar o AAVE, tá? Você vai ter que adequar a sua linguagem ao ambiente que você estiver. Por hoje é só. Eu gostaria, se você gostou, eu gostaria que você pesquisasse mais profundamente, porque existem muitos outros detalhes com relação ao AAVE e o GAE. Então, dê um like no nosso canal, se inscreva e eu tenho uma pergunta para você fazer um comentário, deixar o seu comentário aí, para eu saber a sua opinião sobre o assunto que abordamos aqui, tá bom? A pergunta é, por que não devemos ter preconceito linguístico? Eu quero saber a sua opinião. Eu quero ver discussão com relação a essa pergunta. Bye, folks!